Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. É uma honra estar com você mais uma vez. Diariamente nós temos esse encontro para falar de espiritualidade, esoterismo, magia, autoconhecimento e todos esses assuntos que eu sei que você gosta bastante. Já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito e depois que terminar de assistir esse vídeo, assiste outro porque nós temos centenas, na verdade milhares de vídeos de espiritualidade aqui para você. Faz um Gilberto Flix que eu tenho certeza que vale muito a pena. O tema de hoje é o porquê você não pode jogar cartas para si mesmo todos os dias ou com uma dada frequência. Você sabia disso? Você sabia que tarô, baralho cigano, oráculos de modo geral, não podem e não devem ser lidos com frequências para si? E, por exemplo, eu trabalho profissionalmente como tarólogo. Então, as pessoas que me procuram, eu também não posso ficar fazendo leituras ali diariamente para elas e especialmente sobre o mesmo assunto. Isso é uma coisa que eu aprendi há 10 anos atrás. Passo isso para os meus alunos, tá? E levo como base na minha vida. É até curioso, né? Porque o tarólogo, muitas vezes ele é obrigado a abrir mão de um atendimento. Ele deixa de ganhar o dinheiro ali que ele cobra para fazer suas leituras para ser um bom profissional. Muitas vezes eu sou aquela pessoa que digo, olha, eu acho que tá cedo, não é o momento. Tem muitas pessoas que atendem comigo e podem atestar isso. Porque às vezes eu fiz uma leitura para a pessoa ontem e ela me procura hoje com as mesmas questões, eu falo, olha, tem que dar um tempo, né? Muito importante a gente ter essa perspectiva. Mas eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu não tô tirando de trás da orelha, tem um fundamento espiritual, por isso eu vou pedir para você prestar bastante atenção nesse vídeo. Uma das primeiras coisas que nós temos que compreender sobre oráculos é que o oráculo ele não é brincadeira. Ler cartas, ler tarô, fazer leituras oraculares é um ato mágico. E magia é um processo que envolve energias, que envolve forças espirituais, que envolve, no caso do oráculo, vida, né? Porque a pessoa que está ali atendendo, a pessoa que está te procurando, ela não está simplesmente ali brincando. Muitas vezes ela vai pôr muito valor naquilo que você fala. Então, o que eu falo como oraculista é uma responsabilidade minha. Então, é um negócio sério, não pode ser, sabe, tratado de forma banal. Nem por mim, nem pelo meu cliente, tá? Então, você tem que entender que é um ato sério. Segundo, as pessoas, elas precisam entender que o oráculo não está ali para tomar decisões por você. Tem muitas pessoas que são espertinhas, elas fazem perguntas para o oráculo para que o oráculo tome uma decisão por ela, que no fundo ela já quer tomar, mas não quer se responsabilizar. Por quê? Porque se der errado, depois a culpa é sua. Gilberto, mas então o oráculo ele não toma decisão? Não, o oráculo ele te apresenta os caminhos, mas a gente sempre tem que reforçar, olha, mas a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Tem horas que quando eu começo a ver que o cliente, né, ele está começando a transformar o meu oráculo numa muleta, eu dou um basta, falo, olha, não é por aí, não é esse o caminho. Sabe, tem gente que chega um momento que a pessoa não manda uma mensagem pro namorado sem consultar o oráculo primeiro. Isso é absurdo. Sabe por quê? Primeiro, o oráculo ele não está ali para lidar com questões tão triviais como qual mensagem eu mando. Já teve casos assim, onde o cliente está assim, eu mando essa mensagem ou eu mando aquela mensagem? O baralho, isso é muito trivial para o baralho. O baralho ele veio para resolver grandes questões. Ele mede padrões energéticos, ele mede questões importantes, questões kármicas, pontos de virada da tua vida, orientações sobre caminhos que você está tomando que podem ser prejudiciais lá na frente. Agora, uma questão tão pequena como qual mensagem eu mando, isso é irrelevante para o baralho. É possível tirar esse tipo de coisa nas cartas, Gilberto? Sim, é possível. Só que é um nível de... É pouco, por exemplo, é pouco válido. Qual que é a questão? Às vezes você consegue ver qual das duas vai acolher melhor, mas no final do dia, pouca diferença fez qual das duas você mandou. Então, esse tipo de pergunta é ofensiva para o oráculo, é ofensivo para a prática espiritual. E a gente tem que, muitas vezes, educar as pessoas que vêm até nós. Mas isso nem é tão importante. O mais importante, né, para mim, aos meus olhos, pelos meus 10 anos de experiência espiritual, pelos milhares de atendimentos que eu fiz, é uma coisa muito importante.
Eu aprendi como bruxo, como espiritualista, que a lei da vida é o fluxo. Tudo precisa fluir, né? As coisas elas não podem ficar paradas, estagnadas. E às vezes a pessoa começa a fazer tanta leitura de cartas que a vida dela fica parada. Por quê? Porque ela só dá atenção para aquela área da vida dela. Ela perde o fator surpresa que é importante na nossa vida. Tem horas que a gente precisa lidar com o desconhecido. Muitas vezes uma tomada de decisão no escuro ajuda a gente no nosso processo de amadurecimento, ajuda a gente no nosso processo de crescimento. E se eu não tenho esse olhar, se eu não tenho esse entendimento, eu acabo me frustrando. Outra coisa importante que a gente precisa compreender no meio do caminho é que a gente evolui e cresce através das nossas decisões. Muitas vezes a vida confronta a gente com situações que não são nossas inimigas. São para que a gente possa crescer. É o conflito, é o atrito que faz com que as coisas evoluam. E se eu crio um sistema na minha vida com um oráculo, não para amadurecer, não para tomar uma decisão assertiva, mas para evitar o sofrimento e a dor, eu acabo atrasando a minha própria evolução, que para mim é o que mais me preocupa. Porque eu, como terapeuta, não estou aqui para dar resposta sim ou não. Não estou aqui só para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para somar positivamente na tua vida. Porque se o dinheiro que eu ganho, ele é um dinheiro amaldiçoado, porque ele te causa dor, te atrapalha um processo natural, eu não sou um terapeuta, eu não sou um espiritualista. Então, muitas vezes eu preciso dizer, olha, você está indo para um caminho errado. O oráculo não é assim que funciona. O oráculo não está aqui para tomar decisões no seu lugar e nem para aliviar suas dores. Está aqui para ajudar você a viver a sua melhor versão. Tanto que o baralho, né, ele não é só assim, Gilberto, ele me ama, sim ou não? Não, ele vai dizer se ele te ama e como você deve lidar com aquilo. Ou pelo menos eu busco trabalhar dessa forma, trazendo bons conselhos, boas vibrações. Chega um momento que a pessoa fica encantada, fica vislumbrada com o oráculo e esquece da vida prática, da vida cotidiana. Esquece que as experiências que nós vivemos é para o nosso burilamento espiritual, é para o nosso crescimento. E às vezes, se eu uso indiscriminadamente o oráculo, eu acabo cortando essa questão da nossa vida. Outro ponto que eu também preciso destacar é o seguinte: enquanto oraculista, enquanto espiritualista, eu não posso perder de vista da minha cabeça um outro ponto, que é o seguinte, enquanto espiritualista, eu preciso perceber que quanto mais vezes eu faço a mesma pergunta para o baralho, ele começa a dar respostas confusas. Por exemplo, eu tenho uma regra que eu aprendi com quem me ensinou a jogar baralho cigano. Não se faz a mesma pergunta 3 vezes para o baralho, é desrespeitoso. Se ele te disse uma coisa, você vai se atencionar naquilo ali. E aí tem gente que fica dobrando, fazendo a pergunta de formas diferentes, até escutar o que quer ouvir. E aí a gente, como terapeuta, tem que falar, opa, nós já te respondemos isso. Olha, não é isso que as cartas estão falando. Porque às vezes eu mando um áudio pro cliente, falo, olha, as cartas falaram isso e isso. Aí ele pega o que eu falei, vai pegando partes do que eu falei para criar uma narrativa particular. Falo, não é isso que eu falei. Porque às vezes o que ele fala é totalmente o oposto, né, do que foi falado e ele quer ouvir da sua boca que é aquilo ali. Porque tem gente que não quer escutar a orientação do espiritual. Tem gente que só quer validar as próprias informações, as próprias crenças. E isso pra gente faz mal. Por isso que eu falo, gente, cartas não é uma coisa que você lê sempre. A pessoa às vezes vem pela primeira vez, ama a leitura de cartas comigo e fala assim, Gilberto, quando que eu posso tirar outra? Eu falo, olha, eu recomendo daqui 1, 2 meses, até 3 meses, né, para dar tempo de tudo que a gente viu acontecer, ou se alguma coisa muito importante daquilo que a gente não viu acontecer. Então, por exemplo, eu fiz uma leitura ontem toda focada no amor para você. Hoje surgiu uma demanda de trabalho, a gente pode consultar. Agora, se ontem a gente fez uma leitura de 1 hora só sobre amor, amanhã não tem a necessidade de eu fazer de novo. Muitas vezes basta você reouvir a última leitura, né? Então é importante a gente doutrinar também, por quê? Porque chega um momento que a gente cria um vínculo, um relacionamento com o cliente tão forte, vê tantas vezes as mesmas coisas, que perde o sentido magístico. Fica uma coisa, sabe assim, eu uso a expressão com barriga, sabe, sem muito sentido. Você faz o jogo, sai da mesa assim, não insatisfeito, mas não satisfeito, sabe? Mas aí a culpa muitas vezes é porque não era o momento da leitura, muitas vezes as perguntas não foram bem formuladas, ou então o baralho já viu aquilo exaustivamente. Então todas essas questões devem ser levadas em consideração para que a gente não banalize o baralho. Gente, a sua vida é sua responsabilidade. Para de terceirizar isso
para o seu oraculista, para o seu tarólogo. Para de ficar vendo as mesmas questões. Você já analisou a relação? Agora vai viver. Eu, por exemplo, faço leituras, né, com outro profissional, porque a gente que é oraculista pode ler para pequenas causas para a gente, mas às vezes questões mais importantes, eu sempre recomendo que seja feita com outras pessoas. Eu, cerca de 4 vezes por ano, faço uma leitura. Claro que se surgir alguma coisa muito pontual, eu faço também. Mas, em média, a cada 2 ou 3 meses, eu faço uma leitura completa com todas as áreas da minha vida. Em cima daquela leitura, traço metas e objetivos, que é o que eu vou viver. Entende? Não tem a necessidade de ficar com frequência ali lendo, que não faz bem. A não ser, como eu falei, surgir alguma coisa pontual, alguma coisa que você precisa olhar, aí não. Aí você vai lá, vai analisar com carinho, com amor e vai fazer. Tá? Isso é muito importante e muito sério, viu, meu povo? Gilberto, mas eu posso fazer assim, todo dia ver uma carta para o meu dia, porque eu estou estudando? Ok. Agora, se você ainda está estudando, quanto mais vezes você jogar, melhor. Agora, para a nossa vida, para decisões práticas, o que você precisa não são de muitos jogos, são de bons jogos e de atenção ao que foi falado. Porque às vezes eu vejo muito isso, às vezes faz uma leitura de cartas de 1 hora e a pessoa foca num único fato que a gente analisou em 5 minutos. E todo o resto, porque o ser humano não é uma ilha. As minhas questões financeiras afetam na minha relação, as minhas questões emocionais afetam na minha relação. Então tem muita gente focado só na área relação e não vê que todas as outras áreas da vida impactam também na relação. Então a gente precisa de maturidade na hora de consumir esse processo. E nós, como oraculistas, como terapeutas, precisamos indicar isso para os nossos clientes. Sempre, é óbvio, com muito amor e carinho, porque eles não são maus, não são ruins, eles estão buscando uma solução. E a gente tem que ajudar no processo de encontrar essa solução. E ler cartas com frequência, sempre, todos os dias, não é a solução. Ler cartas em momentos chaves, prestando atenção e aplicando, é o que realmente gera uma mudança na vida deles. E é isso que eu recomendo para vocês. Ler cartas é algo maravilhoso. Eu faço leitura diária de cartas, eu faço dezenas de atendimentos toda semana, amo o meu trabalho, eu já tive resultados incríveis com as pessoas, mas tem que ter essa maturidade. Isso quem me ensinou foi o espiritual, isso quem me ensinou foi quem me ensinou a ler cartas há anos atrás. E é assim que eu busco levar os meus atendimentos. Se a pessoa fala, de quanto em quanto tempo você recomenda uma leitura de cartas? Olha, no mínimo 1 vez por mês. Assim, no mínimo que eu falo, assim, o mínimo de tempo entre uma leitura e outra, para mim, é de 1 mês. Geralmente eu, na minha vida, faço a cada 2 ou 3 meses. Recomendo, né, que, claro, surgiu alguma coisa pontual. Gilberto, eu tô com uma decisão aqui agora que eu preciso tomar. Aí é diferente. Mas se for para fazer um balanço geral da vida, uma leitura a cada 2, 3 meses, ampla, e onde eu me atenciono, onde eu me comprometo a dar o meu melhor, porque também é o seguinte, não adianta você fazer uma leitura de cartas e depois não se comprometer com as orientações que foi dada. Aí é jogar tempo e dinheiro fora. Você tem que se comprometer em viver sua melhor versão, porque o que o baralho quer fazer é te ajudar a fazer escolhas assertivas, mas a escolha é sua. É te orientar sobre os processos que muitas vezes você está míope. Porque o baralho traz uma visão ampla que às vezes a gente vivendo aquela realidade não vê. Só que se eu não presto atenção, não é importante. E lembre-se, escolha, processos, fluxo de vida é o que leva a gente para frente, tá bom? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!